E aí galera, bom demais a conta? E aí, estão estudando muito? Estão trabalhando? Estão estudando bastante? Cadê? Ah tá, seu material tá aí, né? Tô vendo aí, você já abriu na apostila, tá tudo ok, já pegou seu caderno, já tá com sua caneta na mão. Então, foca aqui comigo, vamos trabalhar hoje, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terminologia cirúrgica. Ah, como assim? Aqui ó, detalhe importante, tá? Eu não é o momento, não é a hora de entrar no procedimento cirúrgico, de falar sobre anestesia, posicionamento, técnica, cuidados e intervenções. Não é a hora, não é o momento para isso, tá? Posteriormente, no devido tempo, da devida forma, nas devidas condições, é que nós vamos entrar nesse processo. O que a gente vai falar hoje? Terminologia. Hoje a gente vai entrar na palavra, no termo, no significado desse termo. O que ele representa? Eu não vou entrar, estou repetindo, eu não vou entrar em detalhes. Nós não vamos entrar em detalhes operatórios. A professora, não adianta nem perguntar, não vou. Não é o momento, não é agora. Mas nós vamos ter um momento para isso. Então hoje nós vamos falar sobre terminologia cirúrgica, até mesmo para vocês se adequarem melhor e começar a entender um pouquinho mais. É o que eu falei com vocês no início. A ideia, tá, inicial, a ideia do processo é vocês conhecerem um pouquinho mais, até mesmo para vocês se situarem. Pegar um prontuário, entender o que o profissional está falando e saber assim, pô, ele falou foi isso, que legal, ele disse foi isso. Então você vai ter um conhecimento a mais, você vai ter uma informação a mais. E claro, como isso é possível, é claro que pode, nós vamos aproveitar um pouquinho mais. Eu coloquei algumas fotinhas interessantes, eu coloquei algumas imagens interessantes para vocês se situarem aí no tempo e espaço, para vocês se situarem aí na questão desses termos. Então, foca comigo. Vocês estão aí ainda? É, porque às vezes eu fico falando aqui pra parede, né? Vocês estão, né? Não sei, viu? Tá bom então. Então, nós vamos focar um pouquinho mais nesses termos, nessas palavrinhas cirúrgicas, nessa terminologia operatória, com algumas imagens para ilustrar melhor o assunto. Aproveitando que é colorido, para vocês se focalizarem um pouquinho mais. Então, terminologia é nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar aqui terminologia cirúrgica, propriamente dita. É um conjunto, né? A palavra fala assim de terminologia cirúrgica. São termos próprios da área da cirúrgica que vão envolver, que vão expressar, que vão me dar a condição de saber o quê? O que a palavra cirúrgica me mostra? Qual é a função dela? Primeiro, a anatomia. É isso mesmo. Lembra da anatomia? Pois é, eu vou precisar aqui agora. Vocês sabem mesmo, né? Turma, é o seguinte, a gente precisa dos termos, a gente precisa aí dos conhecimentos anatômicos para trabalhar um pouquinho mais. Então aqui ó, me mostra essa terminologia cirúrgica. O segmento corporal, a área do corpo no qual vai ser desenvolvido o procedimento, a área do corpo que vai ser realizada a cirurgia e, claro, qual é o procedimento, o tipo, o que vai ser feito, qual que é a intervenção cirúrgica que foi feita. Então quando a gente fala de terminologia cirúrgica, em condições gerais, tá? Na maioria das condições. Nós estamos falando do quê? Do procedimento na área do corpo. Qual que é a intervenção cirúrgica? Em qual parte do corpo? Então a gente está trabalhando com essa perspectiva. E aí, claro, que essa terminologia ela existe, tá? Com qual objetivo? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo de falar assim, pô, o paciente fez uma gastrectomia. Qual que é o sentido disso? Primeiro, é dar entendimento de uma forma verbal ou de uma forma escrita, da definição do termo, dar um entendimento do que foi feito, descrever o tipo de cirurgia. O paciente fez uma gastrectomia, pô, legal, ele fez uma gastrectomia. E claro, preparar, isso aqui é o importante, os instrumentos,
Preparar os equipamentos, claro, apropriados para cada tipo de cirurgia. A gente viu até agora CME, vocês lembram, né? Vocês acham que vai tá lá naquela embalagem da CME, kit para remoção do estômago? Vai ter alguma coisa desse tipo? Kit para remoção parcial ou total do estômago. Vocês acham que vai estar assim bonitinho? Vai estar descrito em termo técnico. Vai estar escrito lá para você assim, ó. Kit para gastrectomia. Pronto. Compete a você saber o que é essa gastrectomia. Ah, kit para episiotomia. Compete a você saber o que é episiotomia. Por isso que é importante o termo cirúrgico. Por isso que é importante esse conhecimento. Sabe um pouquinho mais. É claro que dentro das condições gerais que vão estar descritas aí dentro do procedimento. Então, ele dá essa possibilidade. Saber o que vai ser feito, os instrumentos que vão ser utilizados, descrever o tipo de cirurgia e, claro, fornecer aí de forma verbal, de forma escrita, a cirurgia, procedimento. E aqui, ó, os termos cirúrgicos, tá? As partes da palavra que vão compor a terminologia cirúrgica são formados por dois grandes grupos. Quando a gente fala de termo cirúrgico, eu estou falando que é formado por dois grupos: raiz e sufixo, ou prefixo e sufixo. Ou seja, raiz, a base, o início, a estrutura que me fala o quê? O que a raiz me mostra? A estrutura corporal. A raiz me mostra a área do corpo que vai estar relacionada com o procedimento cirúrgico. A raiz me mostra a área do corpo que vai estar ligada aí na cirurgia. E claro, o sufixo, que vai me mostrar o que vai ser feito. Qual é o procedimento que vai ser realizado. Igual tá aqui, ó, bonitinho para vocês, ó. Sufixo é o que vai ser feito, é o procedimento que vai ser desenvolvido. E raiz é a área do corpo onde isso vai acontecer. É a região do corpo. Ou seja, a gente sempre começa falando assim, qual é a área do corpo e o que foi feito. Basicamente, quando a gente fala de cirurgia, é claro que em condições gerais. Exemplo, apendicectomia. É um procedimento cirúrgico. Apendicectomia, tá aqui, ó. Apendicectomia é o que? Primeira parte é a área do corpo. É a raiz, que é apêndice, que é o apêndice vermiforme. Tá? Então saca só aqui, ó. Apêndice vermiforme. A segunda parte me mostra qual é a intervenção, qual é o processo, qual é a cirurgia. Que no caso aqui eu tenho ectomia, que é retirada. Ou se você quiser falar bonitinho, ectomia significa extirpação. Ah, que bonito, viu? Eu vou extirpar o apêndice vermiforme. Eu vou extirpar parte do estômago. Eu falei com vocês da gastrectomia. Então existe extirpação, retirada, remoção. Então aqui no caso, aqui, ó, apendicectomia, retirada, ectomia do apêndice vermiforme, apêndice. Então, apendicectomia, o paciente passou por uma apendicectomia. Foi retirada o apêndice vermiforme. Foi retirado o apêndice vermiforme desse paciente. Então você já começa a se ligar no processo. Dentro dessas características de raízes, nós temos aqui algumas partes anatômicas para designar a região corporal. Adeno é relacionado à glândula. Angio, que é relacionado a vaso sanguíneo. Bléfaro, que é pálpebra. Cárdia. Cárdia não é coração não, tá? Cárdia é o esfíncter esôfago gástrico. O esfíncterzinho que fica no finalzinho do esôfago, início do estômago, naquele intermediário ali. Cisto, para bexiga. Tanto é que a gente me fala de cistite, que é a infecção da bexiga. Cole, para vesícula biliar, ligada ali ao fígado. Cólon,
para intestino grosso, colpo para vagina, entero para intestino delgado, entero, intestino delgado, espleno para o baço, e aí vem flebo para a estrutura venosa, para a veia. Tanto é que a gente fala de flebite. It é? Fala pra mim, o que é it? É o sufixo it, eu tô falando it, aqui, ó, igual por exemplo aqui, ó, flebite, acabou com it, o que é isso? Ah, eu sabia que você sabia, tá vendo? Você sabe sim, ó. Processo inflamatório. Isso é flebite, fleb, veia, inflamação na veia. Flebite, inflamação na veia. Gastro, para estômago. Hepato, para fígado. Ístero, para útero. Laparo, para a parede abdominal, tanto é que a gente tem laparotomia. Nefro, para rim. Oftalmo, para olho. Óforo, para ovário. Orqui, para testículo. E aí vem ósteo, para a estrutura óssea. Ouvido. Pielo, para pelve renal. Procto, é procto mesmo, para a região do reto e do ânus. Rino, para a estrutura do nariz, assim, ó, é uma rino, nariz. Salpingo, vou fazer uma salpingectomia, é uma remoção aí da tuba uterina. E traqueo, para traqueia, vou fazer uma traqueostomia, ó, perfuração na traqueia, ostomia na traqueia. Então, nós temos aí a tráqueo para traqueia. E claro, depois da raiz, que é o início, a raiz mostra o quê? O que a raiz mostra? Fala pra mim. Beleza, você está ligado no processo. Raiz mostra pra mim qual que é a parte anatômica e o sufixo. Quer saber o que vem depois, o que é ligado aqui, ó. A palavrinha depois aqui, mostra o quê? Mostra o quê? Tá, beleza, eu entendi. Mostra o procedimento, o que vai ser feito, qual que é a alteração, qual que é a cirurgia que vai ser desenvolvida. Sufixo, dentro da terminologia cirúrgica, dentro dessas características operatórias, indica aí a intervenção, indica o procedimento, indica o que vai ser feito. Aí que no caso nós temos tomia, só tomia, que é uma incisão. Tomia é um corte, é uma abertura de uma parede ou de um órgão. Então nós temos tomia, que é um órgão, uma abertura de um corte de uma parede. Ectomia, estou falando só de tomia, agora ectomia é uma extirpação. Arrancar, retirar, é a questão de remover parte ou totalmente um órgão. Vou fazer uma gastrectomia. Gastro, estômago, ectomia, retirada. Vou retirar o estômago, vou retirar parte do estômago ou totalmente. Gastrectomia, retirar parte do estômago. Pexia, que é uma fixação de uma estrutura corporal. Litíase, que é a presença de cálculo. Nefrolitíase, nefro é o quê? Rim. Litíase, cálculo. Nefrolitíase, cálculo renal. Então nós temos aí a integração, o conhecimento sobre o processo. Estomia, que é fazer uma nova boca, uma nova abertura, um canal de comunicação que existe entre a estrutura corporal e o meio externo. É claro que tem que ter um objetivo específico, tem que ter uma razão específica para isso, porque normalmente já tem
a zona de comunicação desse órgão internamente. Mas a gente precisa de fazer uma comunicação externa, uma comunicação com o meio exterior. E pode ser feita uma estomia, escopia, aqui ó, escopia. Nós vamos visualizar, ver, enxergar o interior de um órgão, o interior de uma cavidade, claro que para isso, utilizando alguns aparelhos especiais, como nós temos, por exemplo, a laparoscopia. Escopia e laparo, abdômen. Então nós vamos ver o abdômen por dentro. Laparoscopia. Plastia, apesar de eu precisar muito na face inteira, plastia é a questão aí da plástica, da cirurgia plástica, para reparar uma forma ou reparar uma função. Ou até mesmo para falar que vai ficar mais bonito. E tem gente que faz plástica para ficar mais feio. E rafia é um termo para sutura. Dar pontinhos no local. Suturar. Ah, vai fazer uma sutura no local. Vai dar pontos no local. Rafia. Então agora nós vamos aí dar prosseguimento a esses termos. É claro que você tem que continuar aqui, porque nós vamos falar de algumas palavras específicas dentro desses termos, tá? Relacionado à escopia, relacionado à tomia, estomia, ectomia, alguns termos. Só para você entender um pouquinho mais, só para você situar. Só para você ter uma ideia do que é. Mas existem palavras que são especiais. Palavras que não têm essa derivação própria. Palavras que são derivadas de forma diferenciada. E claro, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, não sai daí, fique espertinho que eu já volto, tá bom? Se liguem.